E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é a aula número 139 do sexto ano. Para me ajudar, eu tenho aqui a Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Que bom, então, que você está conosco. Vamos usar aqueles avisos bem importantes, pessoal. Lembre-se de acessar o Google Classroom, responder a sua atividade, certo? Do dia de hoje e dos dias anteriores, caso tenha esquecido, tá? Quem não tem acesso, lembre-se de retirar as atividades impressas no seu colégio, no dia combinado, e também, o pessoal que está participando ou que tem condições, participe, dos meets realizados, pelos professores. É um momento bem legal, bem interessante, beleza? Dito isso, vamos então aos nossos objetivos. Acompanhe aqui comigo. Vamos então hoje ler o gênero discursivo causo. Vamos inferir uma informação implícita em um texto e vamos compreender e realizar a concordância verbal. Então, bem importante isso. E os conteúdos, o gênero discursivo causo e também concordância verbal. Preparados, pessoal? Vamos acompanhar então trechos, alguns trechos de um texto que nós já limos. Então, já limos Aquele Animal Estranho, lido nas aulas anteriores. Então, beleza? Vocês lembram dele, desse texto? Não? Então vamos retomar aqui comigo, preste atenção. Aquele Animal Estranho. Os do Alegrete dizem que o caos se deu em Itaqui. Os de Itaqui dizem que foi no Alegrete. Outros juram que só poderia ter acontecido em Uruguaiana. Eu não afirmo nada, sou neutro. A história foi assim como já lhes conto. Metade pelo que ouvi dizer, metade pelo que inventei e a outra metade que sucedeu às deveras. Viram? É uma história tão extraordinária mesmo que até tem 3 metades. Ia um piazinho estrada fora no seu petiço. Trop, trop, trop. Esse é o barulho do trote, quando de repente ouviu fu-fu-fu, pupum, fu-fu-fu, pubum, chipão. E eis que a coisa, até então invisível, apontou por detrás de um capão, bufando que nem touro brigão, saltando que nem pipoca. O piazinho deu meia volta e largou numa disparada louco rumo da cidade, com os olhos do tamanho de um pires e os dentes rilhando, mas bem cerrados, para que o coração aos corcoveios não lhe saltasse pela boca. É claro que o petiço ganhou luz do bicho, pois no tempo dos primeiros altos eles perdiam para qualquer matungo. O povo se afastou, resfolegante, e abriu-se uma clareira no meio da qual se viu o alto emborcado, amassado, quebrado, escangalhado. E não digo que morto, porque as rodas ainda giravam no ar, nos últimos transes de uma teimosa agonia. E quando as rodas pararam, as pobres, eis que o motorista, milagrosamente salvo, saiu penosamente engatinhando por debaixo dos escombros de seu ex-automóvel. Lembra então deste caos do Mário Quintana? Bem legal ele, né? Então, retomando então para as nossas atividades de hoje. Primeiramente um quiz. Repare aqui comigo então. No título do caos, Aquele Animal Estranho, temos o quê? Letra A, uma frase verbal. Letra B, uma frase nominal. Letra C, uma oração sem sujeito. Ou letra D, uma frase sem sentido. E aí, o que vocês acham, pessoal? Será que temos verbo? Aquele animal estranho, não estou percebendo o verbo aí, pessoal. Vocês estão vendo algum verbo aí nesse título? Então não é uma frase verbal, certo? Então letra A não é. Oração sem sujeito. Oração não é uma frase que necessariamente precisa de um verbo, então eu acho que também não é uma oração. E é uma frase sem sentido? Será que não tem sentido nessa frase? Eu acho que tem, hein? Sobrou o que, pessoal? Letra B, né, pessoal? Então é uma frase nominal. Frase nominal é quando nós não temos verbo nesta frase, certo? Então, somente nomes, substantivos, adjetivos, enfim, tá bom? E agora a atividade 1, repare aqui, ó. Por que será que a chegada deste animal estranho causou tanto alvoroço na população da cidade naquela época? Pense um pouquinho, já retornamos.
Legal, retornando então. E aí, pessoal, vocês conseguiram então fazer o que o professor solicitou? Espero que sim. Olha lá, por que será então que a chegada desse animal causou alvoroço ali naquela época? Vamos ver? Os moradores da cidade, né, pelo que apresenta o texto, tinham o cavalo como meio de transporte. E para eles, qualquer coisa que fosse diferente do que estavam acostumados era considerado um animal selvagem que precisava ser abatido. Além disso, as pessoas não tinham acesso às informações. Então, algo novo, uma novidade. Hoje é absurdo pensar que um carro possa ser comparado a um animal, mas naquela época, né, nunca viram, não sabiam nem da existência, né, de um automóvel. Então, naquela época era perfeitamente aceitável, certo? E agora falando de concordância verbal. O que é concordância verbal, pessoal? Tem relação com o verbo. O verbo vai concordar com o que dentro da frase? Vamos ver? Confira aqui comigo. O verbo de uma oração deve concordar em número, seja ele singular ou plural. E também vai concordar em pessoa. Que pessoa? Primeira, segunda e terceira pessoa, com o sujeito ao qual se refere, tá? A essa relação que se estabelece entre sujeito e verbo numa oração, damos o nome de concordância verbal. Então, é importante isso, né? Então, verbo sempre concordando em número e pessoa. Então, assim que se estabelece a concordância verbal. E agora, atividade 2, veja aqui comigo. Leia, então, os trechos, né? Observe as frases e responda o seguinte. Quais são os sujeitos, tá, aos quais os verbos destacados fazem referência? Então, repare nos verbos destacados e veja quais são os sujeitos de referência. Já voltamos. Certo, pessoal? Perceberam, então, o que o professor pediu aqui? Então, quais são os sujeitos aqui que fazem, né, referência aqui? Vejamos. Olha lá. Na primeira frase, o sujeito é o Piazinho, né? Então, o Piazinho deu meia volta. Quem deu meia volta? O Piazinho. Então, a resposta para essa pergunta é o meu sujeito, né? Quem deu meia volta? O Piazinho. E na 2, nós temos o sujeito eles. Reparem aqui, ó. Quem perdiam para qualquer matungo? Quem? Eles, né? Então, eu tenho aqui um pronome, eles, certo? Muito bem. E agora vamos pensar juntos? Então, repare aqui comigo, né? Neste exercício, né, vamos fazer juntos, vamos entender aqui como ocorre, né, a questão aqui
das palavras, das classes de palavras aqui presentes no nosso enunciado. Olha lá, o Piazinho deu meia volta e largou numa disparada louca rumo da cidade. 2. No tempo dos primeiros autos, eles perdiam para qualquer matungo. Olha lá, a que classe de palavras pertencem os termos que compõem o sujeito de cada frase? Então, veja aqui o meu sujeito. O Piazinho é o meu sujeito da frase 1. A palavra, né, o, é um artigo masculino, certo? O. Piazinho é um substantivo, certo? Então, são os termos que compõem a frase 1, o sujeito da frase 1. E na frase 2, o meu sujeito é eles. Eles é um pronome pessoal, certo? Então, reparem, né, nessa informação. Então, lembrem lá das classes gramaticais, né? Verbos, substantivos, numerais, adjetivos, advérbios e mais algumas, certo? Muito bem. E agora a terceira atividade aqui. Repare aqui nesse trecho e copie as formas verbais que aparecem no trecho acima. Já retornamos. Muito bem, pessoal. E aí, vocês conseguiram fazer, então, a anotação? Copiaram lá as formas verbais que aparecem neste trecho aqui? Vejamos juntos com o professor. Olha lá. Afastou, então, abriu-se, viu, digam e giravam. Então, são as formas verbais presentes aqui, né? Eu destaquei aqui no meio, né, deste trecho também, além de colocar aqui na parte de baixo. Então, percebam, né, o verbo. Sempre o verbo ele vai indicar ação, né? Essa ação ela pode ser tempo passado, né, ou seja, no pretérito, no presente ou ainda uma ação futura, certo? Muito bem. Vamos pensar juntos mais um pouquinho, pessoal? Então, repare nesse trecho aqui o que o professor está propondo. Nós vamos perceber quantas orações, tá, compõem esta parte aqui, esse trecho do causo. Olha lá. O povo se afastou resfolegante, abriu-se uma clareira no meio da qual se viu o alto emborcado, amassado, quebrado, escangalhado, e não digo que morto, porque as rodas ainda giravam no ar, nos últimos transes de uma teimosa agonia. Quantas orações então compõem esta parte do causo? 5 orações. Por que 5, professor? Nós temos 5 verbos. Cada um dos verbos representa uma oração,
tá bom? Só preste atenção numa questão aqui que o professor vai colocar. Às vezes nós temos um verbo ao lado do outro que nós vamos chamar de locução verbal. Nesse caso, quando um verbo está exatamente do lado do outro, a locução verbal faz a função de um único verbo, certo? Então, às vezes, há uma pequena confusão nesse sentido, tá bom? Então, 5 orações, porque cada um dos 5 verbos representa uma oração especificamente, beleza? E agora a quarta atividade. Preste atenção no trecho e marque as alternativas corretas aqui em relação aos sujeitos destacados. Olha lá. Letra A. O verbo parar foi conjugado na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito às rodas. Letra B. A frase as rodas pararam ficaria igualmente correta se a forma verbal pararam estivesse na terceira pessoa do singular. Então veja qual ou quais estão corretas. Já retornamos. Legal, pessoal. Vamos conferir juntos, então? Olha lá. Qual será, então, a alternativa ou as alternativas corretas? Letra A apenas, pessoal, tá bom? Então, a alternativa, o verbo parar foi conjugado na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito às rodas, beleza? E agora a quinta atividade. Observe aqui o trecho. Reescreva o fragmento de texto acima, colocando o sujeito o motorista no plural, os motoristas, fazendo adequações necessárias para estabelecer concordância entre sujeito e verbo. Já voltamos.
Legal, pessoal. E aí, conseguiram? Vamos ver, então? Reescreveram a frase? Olha lá. Então, fica mais ou menos assim, pessoal. E quando as rodas pararam, as pobres, eis que os motoristas, milagrosamente salvos, saíram penosamente engatinhando por debaixo dos escombros de seu ex-automóvel. Então, é muito importante você perceber. Olha o destaque, motoristas e saíram, certo? Então, encontram-se destacados, tá bom? Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer um quiz aqui para trabalharmos, abordarmos o nosso conteúdo, reforçarmos, né? A oração, então, com a concordância verbal correta. Qual será aqui, pessoal? Vejamos aqui. Letra A. Os do Alegrete diz que o caos se deu em Itaqui. B. Os do Alegrete dizem que o caos se deu em Itaqui. C. Os do Alegrete disse que o caos se deu em Itaqui. Ou D. Os do Alegrete dizeis que o caos se deu em Itaqui. E aí, pessoal? O que vocês acham? Qual é a concordância verbal correta aqui entre a letra A, B, C e D? Os do Alegrete diz. Não está concordando legal, né, pessoal? Esse verbo aí. Vocês acham que sim? Eu acho que não, hein? Os do Alegrete dizem que o caos se deu em Itaqui. Opa, essa eu acho que pode ser. Não, será? Eu acho que pode. E os do Alegrete disse. Não, acho não, né? E dizeis? Também não. Então, acho que é B. Será que é? Você acha também? Ah, o professor acertou. Também, né? Professor, né? Tem que saber, né? E você, aluno, você também sabia isso? Se sabe, parabéns, hein? Vamos resumir, então, a nossa aula, pessoal. Vejamos, então. Lemos o gênero discursivo causo, certo? Inferimos uma informação explícita dentro do texto, realizamos as concordâncias verbais de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E estamos encerrando. Eu quero agradecer o meu muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando as aulas Paraná e estão dedicados. Continuem assim, tá bom? Muito sucesso a todos vocês e bons estudos. Até a próxima.